Queremos aprender mais do Senhor, Pai. Essa noite eu peço que o Senhor esteja a abrir a nossa mente, o nosso coração, Senhor, para Amém. receber a Tua palavra, Deus. Que o nosso coração seja uma terra fértil, Pai, para que ela possa frutificar conforme a Tua palavra é plantada no nosso coração, Senhor. Eu oro para que a luz do Evangelho possa resplandecer, Senhor, sobre o nosso coração e a nossa mente a cada dia, Pai, para que a Tua vontade, ó Deus, para que a Tua semente venha frutificar no nosso coração e assim cumprir aquilo, Senhor, para o qual ela foi enviada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos começar já agradecendo a Deus, como fez a nossa irmã Edmilson. O Espírito Santo possa tentar falar grandemente aos nossos corações. Vou agora botar aqui o estudo. Tem já o local que nós paramos. Nós paramos na visão, né? 3 ingredientes, né? Foi orado. Vamos agradecer a Deus agora e vamos pegar a visão, né? A visão da parte de Deus, como nós já falamos, 3 ingredientes da visão, né? Que é a qualidade, a unidade e a quantidade. Aonde tem quantidade, né? Onde tem qualidade, se trabalha em união. E a união também vai gerar a qualidade e a quantidade também. Nós já falamos os 3 tópicos aqui. A letra A fala as 3 características da igreja, né? Qualidade, unidade e quantidade. Letra B, a comunidade que Deus se propôs a levantar, né? Já falamos também sobre isso. Em termos práticos, significa uma igreja íntegra, integrada por famílias que vivem em paz e harmonia. Maridos tenros, sábios, amáveis, esposas submissas, caráter afável, aprazível, filhos respeitosos, obedientes. Nós já lemos sobre isso também. E unicamente assim devolveremos o evangelho a sua plena credibilidade diante do mundo. Qual é? Através da união. A força da igreja é a unidade. Quando nós trabalhamos em unidade em prol do corpo, não para benefício próprio, não para favorecer o nosso próprio ego, não, absolutamente. Nós temos que estar trabalhando um pelos outros para que a obra de Deus possa crescer em mim e através de mim. Isso aqui é recíproco e é natural. A partir do momento que eu melhoro, melhora tudo aquilo que está ao meu redor, né? A partir do momento que eu melhoro, melhora tudo aquilo que está ao redor. Eu vou ver na minha cabeça agora um exemplo muito rápido. Eu lembro que muitos anos atrás um pastor fez uma ilustração, né? E não é uma ilustração bíblica, mas eu quero só que você entenda que existe um desgaste, mas esse desgaste ele é benévolo, ou seja, traz benefício para a nossa alma e também para tudo aquilo que está ao nosso redor. Porque é impossível ter da parte de Deus uma visão e não se desgastar, ou seja, mas não se doar, não fazer algo para Deus, né? Então, alguma coisa vai acontecer. Diante dessa visão, vão existir desafios, vão existir situações adversas, mas, em contrapartida, o objetivo é chegar aonde Deus nos propôs chegar. E aqui fala a respeito desse exemplo que eu estou te dizendo aqui, né? Um pastor, uma vez, ele ilustrou uma coisa muito linda. Diz que tinham dois irmãos que faziam a mesma estrada todo dia. E ele fazia a mesma estrada todo dia. Aí a mãe deles falava assim, ó, vocês têm que ir lá no poço buscar água, né? E os dois saíram para buscar água no poço longe, só que uma das vasilhas estava furada. Olha que brincadeira, você vai entender onde eu quero chegar, né? Uma das vasilhas estava furada. Então o que acontece? Eles iam buscar água e quando voltava, uma vasilha ia pingando num lado da rua, assim, no lado da estrada, né? E a outra vasilha não era furada. A outra vasilha carregava tudo, né? Ia e voltava e carregava tudo. Estava sempre cheio, né? E chegava lá, às vezes se vangloriava, porque chegava num ambiente completamente cheio a vasilha, e o irmão, tadinho, ficava um pouco sem graça, porque ele via a vasilha dele sempre chegar menos da metade, né? Toda vez que a mãe mandava ir buscar água, chegava menos da metade. O tempo se passou, e aqui eu quero concluir para você entender o que acontece a respeito daquilo que Deus nos dá, né? Os frutos vêm automaticamente. Quando o tempo se passou, chegou a primavera, o que aconteceu? O lado que a água estava caindo estava todo florido. E o lado que a água não caía estava todo seco. Aí você fala, pastor, o que é que você quer dizer com isso? Quando nós guardamos para nós tudo aquilo que nós recebemos,
né? Tudo aquilo que está ao nosso redor pode não ter vida. Então, quando nós não desgastamos e às vezes até sofremos, né? Como o irmão ficava falando, aí, você não conseguiu trazer tudo. Às vezes são críticas, né? Às vezes são situações adversas, dificuldades, desgaste físico, pessoal, mental, psicológico, né? Só que nós decidimos nos derramar. Aonde nós passamos, nós nos derramamos. Então, esse irmão que estava com a vasilha furada, onde ele passou, floresceu, né? E esse outro que guardou tudo para si, ficou com toda a água, levava, recebia o mérito, mas aonde ele passou não nasceu nada. Então, que nós possamos ter da parte de Deus uma visão, mas que essa visão venha proporcionar não somente a nós um crescimento, que possa ser em mim, mas que também possa ser através de mim. A água que tinha na vasilha, ela continua tendo na vasilha, só que tinha um pouco menos. Por quê? Porque aonde ele passava, ele derramava água. Então, assim, eu creio que essa ilustração, ela pode ter falado contigo, né? Então, continue derramando aquilo que Deus te deu. É cansativo, pastor? É fatigoso? Mas o que é que diz 1 Coríntios 15, 58? Por isso, irmãos amados, queridos, diz assim, ó, diante do Senhor, deixa eu ler aqui para não errar, né? Vou pegar aqui o versículo. Portanto, irmãos amados, 1 Coríntios 15, 58. Veio na minha cabeça isso aqui, através dessa ilustração que nós demos aqui agora. Sejam sempre regozijantes no Senhor, sabendo que o vosso trabalhar, o vosso labutar, não é vão no Senhor. Olha só aqui o versículo. Aqui. Portanto, meus amados irmãos, né? O versículo veio certo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, né? Sem oscilar nem para a direita nem para a esquerda, sempre abundantes na obra do Senhor, né? Sabendo que o vosso trabalho, outras versões falam, sabendo que a vossa fatiga, a vossa labuta, não é vão no Senhor. Então, quando a gente tem na parte de Deus uma visão, automaticamente nasce fruto. Porque o nosso desgastar, o nosso trabalhar na obra de Deus, ele requer força física, mental, espiritual, mas ao mesmo tempo o próprio Deus vem frutificando. Se a obra vem da parte de Deus, ela vai portar frutos, né? E seguramente aquilo que se planta, se colhe. Isso aqui é uma lei da semeadura, não pode plantar batata e colher tomate. Nós só colhemos aquilo que nós plantamos nessa vida. Então vamos continuar aqui o estudo, né? Unicamente assim devolveremos o evangelho à sua plena credibilidade diante do mundo, quando tivermos a cada dia derramando uns sobre os outros, em unidade, em amor, né? E certamente também que vai haver a quantidade. Que todos sejam um para que o mundo creia. A visão da igreja é derivada da visão que se tem de Deus. Qualidade equivale à santidade. Por que santidade? Porque Deus é santo. Nós terminamos aqui a aula passada, né? Bem-vindo para os irmãos que acabaram de chegar também. Deus abençoe. Por que unidade? Porque Deus é um. Por que quantidade? Porque Deus é grande e é amor para salvar todos. A visão vem por revelação. Hoje nós queremos assim continuar o nosso segundo, né? A segunda parte do estudo, nosso estudo. Vamos continuar aqui então. Os ingredientes para a realização da obra de Deus. 3 aspectos da igreja. Eu quero que os irmãos possam deixar também o microfone aberto para que vocês possam fazer perguntas. Também fique à vontade, pode perguntar o que quiser. Eu estou aqui dentro do meu possível, dentro da minha pouca força, eu quero poder ser canal de bênção na vida de vocês. 3 aspectos da igreja: família, templo e corpo. Família, dimensão horizontal, o horizonte, dimensão horizontal e eterna. Somos uma família, uma congregação. Prazer de ter comunhão, comungar. Existe um feeling espiritual, né? Um sentimento espiritual que nos une. É a presença de Deus. Templo, dimensão vertical. Tá vendo? Família, dimensão horizontal e eterna. Templo, dimensão vertical e eterna. Ou seja, somos um templo ou vamos no templo?
Nós já falamos sobre isso, né? Sobre igreja. A igreja somos nós. Nós somos templo de Deus, carregamos o Espírito Santo, ou nós vamos ver o Espírito Santo somente no sábado ou no domingo, quando vemos na igreja? Vamos no templo ou somos templo de Deus? A pergunta para todos nós, né? Corpo, dimensão funcional e temporal. A igreja de Cristo, ela está com a data marcada. Eu e você não sabemos, mas a qualquer momento nós subiremos, diz a palavra de Deus. Nós cremos ainda no arrebatamento. Às vezes não se prega mais, não se fala, mas ainda nós cremos que a igreja será arrebatada. E a qualquer momento, como diz Paulo, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, né? A Bíblia fala que os mortos em Cristo subirão primeiro, e nós viventes, dizia Paulo, né? E nós viventes seremos arrebatados e encontraremos com ele nas nuvens, estaremos com ele para sempre. Então, tem a família, a dimensão horizontal, o templo, a dimensão vertical e eterna, né? Que o templo é o corpo de Cristo, é o que está da unidade à presença de Deus. E o corpo, que é a dimensão funcional, que é a igreja física. Vamos continuar aqui, ó. Funcionamos como um corpo. O que é que Paulo fala lá em Romanos? Deus deu à igreja, né, cada um como membros do corpo. Ele distribuiu os membros no corpo, cada um como ele quis. Até isso, não somos nós que escolhemos. Deus que distribui segundo um seu desenho excelso, espetacular, único. Ele desenhou eu para uma coisa, você para outra, outro irmão para outra coisa. E o lindo disso tudo que é? Porque não tem espaço para nada contrário. Por quê? Porque essa diversidade é algo maravilhoso e positivo. Porque artimente não seria corpo. O que é que a Bíblia fala? Se todos foram um braço, onde é que está o pé? Um exemplo, né? Se todos fossem a orelha, onde é que está o olfato? Então, Deus distribuiu o membro do corpo, cada um como ele quis. Então, se todo o corpo estiver funcionando com excelência, tiver do céu uma visão, e funcionando naquilo a qual foi chamado, a qual foi designado pelo Espírito Santo, automaticamente, por onde passa, deixa fruto, né? Vai largando aquela água, obviamente aquela história que eu contei agora, né? Uma analogia que eu fiz. Então, onde você passar, você vai deixando. Você é diferente. Você fala diferente. Você se comporta diferente. Você veste diferente, né? Aí vem um fariseu e fala, você é religioso. É muita coisa, né? Geralmente, quem quer criticar é quem está com a vida toda errada ou, não, ou se sente constrangido pelo aquilo que Deus tem dado a você, né? O que é que nós temos que fazer? Temos que amar essas pessoas, respeitar e orar por elas, mas sem descer, né, do desenho, da posição que Deus nos colocou, uma posição de príncipes, como diz a palavra de Deus. Tirou do monturo, tirou do pó e nos colocou para sentar nos local entre os príncipes e o príncipe do corpo, né? Príncipe do Senhor. A dimensão funcional do corpo, né? Como o corpo devemos funcionar para edificar a igreja e em dupla dimensão eterna, família e templo. O corpo trabalha em prol da família, né? E o templo do Espírito Santo que somos nós. Aí quando a igreja funciona, Deus opera em todas as áreas, distribui dons, né? Dons de governo, dom de curar, dom da fé, profecia. Então, assim, quando a igreja está funcionando, o Espírito Santo vai fluindo. Esses dias tinha uma irmã na igreja, não sei se você lembra, não precisa nem falar, mas você sabe. Deus usou ela em mistério na frente lá, ela começou a falar em línguas e louvar a Deus pela igreja, repreender algumas coisas. E depois daquele dia, Deus tem abençoado mais e mais. Não sei se vocês estão nisso aí. Isso é um grande mistério, porque Deus é perfeito e Ele distribui os dons como Ele quer. Vamos continuar aqui, ó. Conclusão. Tem uma visão ou um conceito da visão? Vê que esse estudo que eu preparei tem bastante pergunta. E essa pergunta é você que vai responder. Ninguém aqui tem como. Olha, tá. Diante de tudo aquilo, na qualidade, da visão, né? Unidade e quantidade, como é que está a minha vida? Eu tenho uma visão da parte de Deus ou tenho um conceito da visão? Eu imagino como seria. Porque é fundamental que quem tem essa visão da parte de Deus coloque a mão para funcionar, né? Faça trabalhar as mãos para que o Espírito Santo possa estar usando de cada um de nós naquilo que nós fomos chamados para funcionar. A visão produzirá em mim, olha só, transformação
Ou seja, viver a visão. É impossível quem serve a Deus viver no modo mundano. É impossível uma pessoa que serve a Deus, que tem uma visão da parte de Deus, que foi tocado pelo Espírito Santo, permanecer como uma pessoa mundana. Ah, mas é o evangelho que obriga, é o pastor, a igreja. Não, ninguém obriga nada. Quando a conversão é genuína, quando o Espírito Santo entra, quando a visão é nítida, clara e transparente de Deus, nós nos constrangemos a nos comportarmos quando nos comportamos de outras vezes, né? Imagine, hoje eu quero deixar vocês assim, estrilando. Imagine se eu vou na casa de vocês e tomar uma cerveja. O que é que vocês achariam? Será que alguém se arrepiaria? Se alguém olharia para o lado? Se eu fosse na casa de vocês e tomasse um copo de vinho ou um uísque, alguma coisa. Tem um bocado de crentes que bebe aí. E aí? Ah, pastor, mas o pastor não pode não. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Me expliquei. Você e eu. Nós somos templo de Deus. O Espírito Santo não é que tem mais ciúme de mim e de você. Ele tem ciúme de mim e tem ciúme de você. Só que tem uma coisa. Quando a visão é clara e é nítida, nós sabemos que vai ter um desgaste. Né? E é uma coisa benéfica. É uma coisa benéfica, não é um peso. Não. Nós decidimos servir a Cristo e o Espírito Santo nos dá graça. Tem tanta coisa maravilhosa para desfrutar aí. Por que eu vou perder meu tempo bebendo e fumando? Porque a visão é clara do reino. Tá entendendo? Eu poderia estar aí sentando na mesa, conversando com todo mundo. Eu quero deixar um estudo bem descontraído. Mas é uma coisa muito séria. Como é que eu posso ser um influenciador de pessoas como dizendo que eu estou servindo a Cristo se a pessoa que está no mundo não tem nenhuma diferença de mim? Eu falo, a minha visão é melhor do que a sua. Eu falo, peraí, não é possível. Então, quem tem da parte de Deus uma visão nítida e clara do reino, automaticamente é constrangido pelo Espírito Santo. Não é pelo pastor, nem pela igreja, nem pela religião. A não se comportar de uma maneira mundana. É natural isso. Olha aqui, existe uma transformação, ou seja, eu tenho prazer de viver a visão. Paixão, arde pela visão. Quero melhorar, quero buscar a Deus, quero ler a palavra de Deus, quero ser cheio de Deus. Sem ser exagerado, sem ser religioso, nada disso. Né? Eu tenho prazer de ler a Bíblia, eu tenho prazer de buscar as coisas de Deus. Ah, pastor, mas 7 dias na semana tá difícil demais. Vamos pedir a Deus 8 dias. Se 7 tá pouco, quem sabe Jeová derrama um 8º dia. Aí vai trabalhar 8 dias, vai pedir 9. Vai trabalhar 9 dias, vai pedir 10. Na verdade, somos nós que temos que remir o tempo. O tempo está para todo mundo aí. Então, assim, é verdadeiramente um desafio. Né? O que é que a Bíblia fala? O reino de Deus é para os violentos. Tá vendo, né? A salvação é gratuita, mas o reino é na força. Então, o Espírito Santo está nos apertando hoje aqui. Por quê? Porque ele quer que a visão funcione em mim e através de mim. Às vezes nós queremos que a visão funcione nos outros, mas na nossa vida não está funcionando. Então, é fundamental que tenha transformação, paixão, compromisso, que acima de tudo, vou abrir um parênteses aqui para elogiar as irmãs também, né? Hoje teve um culto maravilhoso que foi feito na casa da irmã hoje aí. Glória a Deus! Por quê? Porque teve uma transformação, teve uma paixão, uma vontade de se doar. E muitos participaram, outros não puderam participar porque tinham compromissos familiares, pessoais, e nós sabemos a vida de alguns dos irmãos, e entendemos, não tem nenhum problema. Estavam com o coração desejoso de estar junto, mas infelizmente, por algum motivo, não pôde estar. Mas é fundamental que essa paixão possa estar a cada dia sendo mais ativa. E uma outra coisa, um sacrifício, morrer pela visão. Pastor, vai morrer pela visão? Me explica que eu não entendi, não. Morrer pela visão é você morrer para o mundo. Não, eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Eu tenho certeza que Deus vai virar a chave. Eu tenho certeza que a gente vai passar desse step. Vamos passar esse Jordão. Tá difícil, tá? Mas ainda servimos a um Deus que acalma o mar. Ainda servimos a um Deus que abre o mar no meio da dificuldade. Então, se tiver uma transformação genuína, uma paixão, né, pela visão, um compromisso e um sacrifício pessoal, seguramente nós chegaremos e obteremos o sucesso naquilo que Deus já determinou para a nossa vida. Nós não determinamos nada, mas Deus determina tudo, né? Porque a palavra de Deus, ele fala que a palavra sai da boca dele, ela não volta vazia sem que seja estabelecido aquilo a qual ela foi lançada. Então, Deus falou que vai abençoar, vai. Só que é no tempo dele, não é no meio no seu. Então, nós temos que ser pacientes. E certamente Deus nos abençoará. Vamos continuar aqui, falamos sobre a visão, agora vamos falar em oração, né?
E eu peço para os irmãos deixar aí todos os microfones abertos, como eu já falei na semana passada. Deixa eu ver aqui, né? Os irmãos deixar todos os microfones abertos. Quem quiser deixar, obviamente, né? Se é um pedido. Os que quiserem, puderem deixar, vai ser uma bênção. Oração. Olha só aqui agora. Esse é um segundo ingrediente dispensável para a obra de Deus. Jesus tinha visão ao iniciar seu ministério, mas a primeira coisa que fez depois de ser batizado e ungido pelo Espírito Santo no Jordão foi ir para o deserto orar, né? Às vezes o que acontece, deixa eu abrir um parênteses aqui, esse culto já virou, estudo virou pregação. Quando a pessoa não entende o trabalhar de Deus, qualquer prova que vem, o pessoal pensa que está em pecado. Fala, ih, rapaz, não é possível, o que está acontecendo? Será que está em pecado? Por que as coisas não estão funcionando? Jesus, depois do batismo, foi para o deserto. Não existe um homem de Deus na Bíblia que não passou por deserto, que não passou por privações. Todos passaram. Todos afrontaram as suas batalhas. Salomão afrontou, no começo do seu ministério, várias batalhas. E a diretura, batalhas dentro da família. Adonias era contra ele, depois virou o capitão do exército, também virou contra ele, que era a favor de Davi. Quer dizer, Salomão foi 40 anos de paz, não teve guerra. Não teve guerra externa, mas teve guerra interna. Então, assim, Davi passou, Isaías, Jeremias, Naum, todos os profetas, Noé, Jó. Então, assim, quando a pessoa, às vezes, ela vem para a presença de Deus, a primeira coisa que Deus faz é mandar para o deserto, para ver se o sentimento é verdadeiro, para ver se a visão é nítida. Então, você que tá assim, com o coração um pouco apertado, descansa a tua alma, meu querido. Deserto não significa que Deus não está contigo. Às vezes é Deus que nos conduz para o deserto. Para quê? Para nos provar, não para nos tentar. A Bíblia fala que Deus não tenta ninguém e nem pode ser tentado pelo mal. A tentação vem do maligno. Deus, ele prova os seus filhos, e prova para aprovar. Eu já vi algum médico, algum doutor fazer uma cirurgia sem ser passar pela faculdade, sem passar por uma prova? Então, às vezes, Deus permite provas, situações que nós não entendemos. Para quê? Para ver se a visão que ele deu para a gente está clara e se verdadeiramente nós queremos nos desgastar, se nós temos paixão pela visão, se nós queremos uma verdadeira e total transformação para que Deus possa estar nos usando. Deus jamais vai derramar sobre a minha, a sua vida, algo que nós não temos condições de fazer. Então, se o Espírito Santo de Deus, viu? Se o Espírito Santo de Deus te deu, toma posse em nome de Jesus. Desenvolve o dom e a visão que Deus te deu. Você pode dizer um amém aí de casa? Levanta a mão assim, diga amém. Virou culto, glória a Deus. Né? Olha lá, cada manhã iniciava orando, Jesus. Tá vendo? Às vezes passava a noite orando. Falamos sobre oração agora. Por que orava se era filho de Deus? A pergunta. Jesus é o nosso modelo. Jesus não orava porque precisava orar. Ele orava dando um exemplo para os homens, demonstrando que na sua humanidade todo homem precisa orar. Né? A oração que Jesus fazia como homem é demonstrando que toda carne tem que ter diante de Deus uma oração. Toda carne precisa ter um compromisso com Deus, Deus Pai. Né? Jesus é o nosso modelo, é o nosso paradigma. A sua vida terrena foi um exemplo para ser seguido pelos seus filhos, seus servos. Eu lembro, tem até um filme assim, ó, em seus passos, o que faria Jesus? Não sei se você assistiu esse filme aí, depois você anota aí. Em seus passos, o que faria Jesus? Né? Toda vez que você for tomar uma decisão, você estiver num ambiente, você fala assim, cá, se Jesus estivesse no meu lugar, nesse momento, como é que Jesus se comportaria? Aí você vai ver que a visão vai ser completamente diferente. Se toda vez que você for tomar uma decisão, toda vez que você for querer fazer algo, e você, naquele momento, você fizer essa análise, vem cá, se nesse momento, dessa decisão, disso que eu vou fazer, se fosse Jesus, o que é que ele faria? Né? Em seus passos, o que faria Jesus? É um filme isso, depois você anota aí. Olha aqui, Jesus é o nosso modelo, a vida terrena foi um exemplo para ser seguido pelos seus servos e filhos. Por que devemos orar? Né? Falamos sobre visão e agora estamos falando do segundo ingrediente, segundo ingrediente da obra para a realização da obra de Deus. O segundo ingrediente é a oração. Porque somos absolutamente incapazes de realizar a visão, qualidade, unidade e quantidade. Se não somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus, tá vendo? Nós não temos nenhuma
qualidade pessoal de desenvolver algo para Deus. Se o Espírito Santo não nos dá. A obra, tem algumas irmãs que falam sempre isso, é tudo por causa dele. É por ele, por causa dele e por meio dele. Né? São todas as coisas. A ele seja a glória em eternamente. Amém. Então é Deus que dá a visão. É Deus que coloca no nosso coração essa paixão de falar do amor dele. É Deus que coloca no nosso coração ter uma vida de santidade, uma vida diferencial. Não é para parecer, nem para ser melhor que ninguém, não. Nós decidimos ser diferente. Você chega num ambiente, constrange. Tá todo mundo fumando. Você não fuma. Aí, às vezes, o que acontece? Às vezes as pessoas se sentem tão incomodadas que querem fazer questão para você fazer aquele negócio. Mas você tomou uma decisão diante de Deus. Você não tomou uma decisão diante do templo nem da igreja. Você serve a Deus. Então, com naturalidade, você não faz aquilo que está todo mundo fazendo. Por quê? Para constranger os outros? Não. Porque a sua vida é pessoal com Deus. Entendeu, irmãos? Porque Deus é o único poderoso e capaz de edificar a sua igreja. Então, por que devemos orar? Porque Deus fará tão somente se pedimos em oração. Já falamos aí. Em verdade, vos digo que tudo aquilo que ligado na terra será ligado no céu. E tudo aquilo que desligado na terra será desligado no céu. É uma oração gloriosa e maravilhosa, mas infelizmente nem todo mundo coloca em prática isso. O que é que significa isso? O que é que significa isso? Significa que às vezes vem dificuldade na nossa vida pessoal, na nossa vida sentimental, na nossa vida familiar, secular, e nós esquecemos não é decretar, de orar a Deus, Pai, em nome de Jesus, nós queremos que, se é da tua vontade, que isso faça aconteça assim. Quantas vezes nós fomos na casa das irmãs aí, algumas pessoas até oraram junto, e no outro dia Deus deu vitória. Vamos continuar aqui. Em verdade, também vos digo que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, tá vendo? Que porventura pedirem, ser-lhes concedida por meu Pai. Então, se você está com vontade de receber vitória, chama um crente do teu lado aí. Eu falo assim, irmão, vamos orar aqui para que Deus possa abrir essa porta. Vamos orar para que o Espírito Santo possa mover nos corações aqui, né? E lembra que a oração do crente é sempre para abençoar. Ninguém ora amaldiçoando, não. Oração de maldição é oração de feiticeiro. Deus fecha as portas, Pai tira. Não, não precisa não. Quando nós oramos abençoando, Deus trata. Lembra de Jó? Jó orou, Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos amigos. Os amigos criticando ele, falando que Jó estava em pecado. Foi o que Deus fez. Deus mandou ele ir lá para pedir oração a Jó. Jó orou abençoando aqueles que estavam amaldiçoando ele. Jó, você está em pecado. Como é que pode você estar com essa espécie de lepra? Perdeu os filhos, perdeu os bois. Só ficou a mulher que no final das coisas ainda ficou lado a lado com ele. Passou pelo momento de crise e tentou, né? Tirar o marido da sintonia, mas mesmo assim foi com ela mesma que a família continuou e foram as mais formosas mulheres naquela época da terra, né? Vamos continuar aqui dizendo rapidamente aqui, ó. Tudo aquilo que pedires, crendo, recebereis, né? Qualquer coisa, porventura, pedires, será concedida por meu Pai que está nos céus. Mateus 18. Como devemos orar? A sós, em lugar e em tempo específico. Entra no teu quarto, fecha a tua porta em secreto. O Deus que está em secreto te recompensará em público, né? Orar sem cessar. Entre dois ou três irmãos, vamos fazer um projeto. Hoje aconteceu lá um mistério na casa da irmã Fernanda lá. Vou deixar até aqui registrado na, na nossa, no nosso estudo. Já aconteceu na casa da irmã Rita várias vezes também. Já aconteceu na casa da irmã Yuri. E oxalá que outras portas possam ser abertas. Para quê? Toda vez que Deus ele é convidado no ambiente, seguramente alguma coisa vai acontecer. Deus ele prepara. Cada casa que tem culto é porque o Espírito Santo está preparando. E olha as casas que tem tido culto aí, como Deus tem abençoado, né? E quando fala na bênção, não é somente bênção material, não é econômica, não. Deus tem prosperado. Todas as casas que tem aberto para a palavra de Deus, Deus tem sim feito prosperar. Oração com um grupo pequeno ou com toda a congregação, né? Pode orar sozinho, pode orar com um grupo pequeno, pode orar na célula, pode orar em casa, pode orar no trabalho, ou vamos orar na igreja, né? O importante é orar com o mesmo propósito específico. Vamos orar por libertação? Todos vamos orar por libertação. Vamos orar para que Deus possa abençoar a igreja, possa salvar almas. Vamos orar todos por alma. Já que estamos falando de oração, já demos uma aula sobre oração antes, mas eu abri só um parênteses aqui, ó. É fundamental que quando você tem uma visão da parte de Deus, essa visão seja concorde.
Pastor, o que é concorde? É que todos estejam orando na mesma coisa. Imagine, se eu vou chamar para orar comigo 3 irmãos, né? Tem uma pessoa, fala assim, vem cá, vamos orar pelo irmão que está aqui. Olha só. Aí eu começo orando, Pai, abençoa esse teu servo. O irmão que está do lado fala, Jesus liberta. O outro irmão que está do lado vai falar, Deus batiza. Meu Deus, Jesus, Deus vai ficar lá no céu com a cabeça doendo, né? Vou falar, meu Deus, é para batizar, é para libertar ou é para abençoar? Então é fundamental que tenha uma concordância, porque o mundo espiritual é real. Quando você vê alguém orando com um propósito específico, é naquela mesma sintonia que você tem que ir. Deus abençoa, Pai, vai abençoando, vai abrindo portas, vai direcionando. É verdade, Senhor, prepara, abençoa a família, abençoa a casa. Jesus vai libertando, Deus liberta. Toma a direção, Senhor. Vai libertando, Senhor. Joga por terra todo o mal. Tira tudo aquilo que não provém de ti. Deus joga por terra tudo aquilo que não provém da tua vontade, Senhor. Senhor, batiza com o Espírito Santo. Pai, batiza, enche ele, enche ela, derrama do teu óleo, derrama da tua unção. O outro irmão fala, Senhor, vai enchendo. O outro fala, Deus faz transbordar. Uma oração que está todo mundo com a mesma visão. Você está me entendendo? Ah, pastor, mas eu não quero orar. Levanta a mão e fica na sintonia, fica em intercessão. O que não pode é ter 3, 4, 5 orações diferentes, né? Eu falei que Deus vai entrar em confusão, isso aqui é uma figura de linguagem, jamais. Só que é fundamental que tenha uma concordância aquilo que nós vamos pedir. Vamos continuar aqui orando, né? A intercessão, olha só, a intercessão principal deve ser pela realização do propósito eterno de Deus. Qual é o propósito eterno de Deus? Salvação de almas. Foi para isso que Deus mandou o seu campeão, o seu único filho. Não é que tinha 2 ou 3, o único. Deus amou o mundo de uma tal maneira, João 3,16, que deu o seu único filho, primogênito filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Então, o ponto central da palavra de Deus para a humanidade é salvação. E todas as outras coisas serão acrescentadas, mas o foco da igreja é convidar pessoas. O foco da igreja, da visão de Deus para a tua vida e para a minha vida, é salvar almas. Não é salvar para mim, para a minha igreja. Não. Se você evangelizar uma pessoa e quiser ir para outra igreja, amém. Só não pode ficar lá fora. Você está me entendendo, meu irmão? Então fala do amor de Deus. Ah, quiser ir para a igreja inglesa, não tem nenhum problema. A igreja espiritual é de Cristo. Não é propriedade de homem. O que não pode é eu passar uma vida cheio, mas não derramar na vida de ninguém. Falamos sobre aquela ilustração. A vida toda cheia de Deus, mas não acontece nada. Eu não consegui ganhar ninguém. Eu não consegui influenciar ninguém através da obra de Deus, Espírito Santo de Deus. Então, seguramente vai ter um desgaste, mas é um desgaste benéfico, porque através do meu derramar, outras pessoas vão ser enriquecidas, outras pessoas vão florescer ao meu redor. Então é fundamental, porque quando nós mudamos, muda tudo aquilo que está ao nosso redor, né? Se eu chego num ambiente sou solar, todo o ambiente fica solar. Se eu estou num ambiente sou uma pessoa muito ranzinza, muito séria, rancuda, não falo com ninguém, um exemplo, todo mundo que vai estar ao redor vai me jogar, não é possível. Então, assim, a mudança que nós queremos nos outros, somos nós mesmos que temos que fazer. Então, é fundamental que a gente possa ter da parte de Deus uma visão nítida, clara e transparente, para que tudo aquilo que é ao nosso redor possa florescer também, através da oração. Olha aqui, vários versículos. Santidade, né? Intercessão principal, realização do propósito de eterno de Deus. Devemos fazer petições gerais, específicas, persistir até receber o cumprimento. Persistir não é uma vã repetição, não é que eu vou ficar, Jesus me dê, Jesus me dê, Jesus me dê, Jesus me dê, Jesus... Não. Mas eu vou orar hoje pelo um filho que não é convertido, vou orar amanhã pelo um filho que não é convertido, no outro dia eu oro de novo, vou apresentar o filho todo dia que não é convertido. Eu vou orar por uma cura hoje de manhã, eu vou orar pela cura mesma de tarde, e pela mesma cura eu vou orar de noite. Qual é o problema? Eu vou estar persistindo, batendo na porta, buscando, o que a Bíblia fala? Batei e abri-se-vos-á, buscar e encontrarei, pedi e dá-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. Mateus 7,7. Então é fundamental que a gente possa persistir na visão, orando naquilo que Deus tem para a nossa vida. Vamos continuar aqui que o relógio já está avançadíssimo. Santidade, unidade e qualidade, a extensão do reino, necessidade, materiais, confissão, proteção do mal, né?
A oração pelo quê, pastor? Pela extensão do reino, para que a igreja cresça, para que o Espírito Santo possa agir, para que haja salvação, que Deus mande músicos, que Deus mande pessoas que gostam de orar, pessoas que evangelizem, pessoas que trabalhem no som, pessoas que trabalhem com crianças, pessoas que possam dar aula também para estudar, possam mandar outros pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, membros. O importante é a obra que tem que funcionar. Entendeu? Necessidades materiais, Deus abençoa a casa do meu irmão, abre porta, o irmão começou a trabalhar agora, orar um pelos outros, cumprimento, tema de intercessão, vale, santidade, extensão, envio de obreiros pela autoridade por todos os homens. Vê que a gente faz sempre isso. Ah, o pastor está sempre orando aqui por Ipisuís. É bíblico. 1 Timóteo 2, 1, 4. Orar pelas autoridades por todos os homens, para que Deus abençoe o Job Center, para que abra as portas, o cônsul, né? Por que não? Porque se abençoa a vida deles, automaticamente também nós somos derramados aqui, né? Porque sejamos cheios da toda a plenitude de Deus, oração para que podemos ser cheios de Deus, oração por intrepidez e graça na evangelização, que quando você entregar o folheto, que a pessoa possa sentir Deus na entrega do folheto aqui, ó. Tome aqui, Deus te abençoe. Ah, mas eu não quero não. Tudo bem que você não quer, mas Deus te abençoe assim mesmo. Então, intrepidez na evangelização, autoridade no espírito. Você está evangelizando, alguém pede para você orar no meio da rua, e aí? Ora. Bota a mão na cabeça da pessoa e ora. Transmite aquilo que tem. Para que haja cooperação entre a igreja e o Senhor. Um só corpo. Vamos aqui. Em nosso meio, em termos gerais, oração. Se tem experimentado como igreja, mais adoração do que intercessão. Deus quer levar-nos para a intercessão sem enfraquecer a adoração. Vamos adorar a Deus, vamos glorificar, vamos fazer bastante louvor, ok. Mas vamos continuar orando. Vamos continuar intercedendo pelas pessoas, orando em espírito, para o vizinho que não é convertido, aquele amigo que não apareceu na igreja ainda. Ah, pastor, mas o coração é muito duro. Não é que é coração duro, não existe coração duro que Deus não possa salvar. Infelizmente, a igreja está com a boca fechada. É a igreja que parou de interceder, né? Às vezes nós queremos ver o sobrenatural de Deus instantaneamente. Às vezes você ora aqui, a pessoa se converte daqui a 1 ano. Às vezes você ora, se converte daqui a 10. Ou você pode orar e a pessoa se converter com o mesmo dia, na mesma hora, instantaneamente. Quem sabe? Agora, a igreja tem que se colocar numa posição. A igreja tem que ter da parte de Deus uma visão nítida e, acima de tudo, agir. Se alguém precisar de oração, como disse Tiago, se alguém tem falta de sabedoria, peça, porque Deus dá deliberadamente, sem jogar na cara. Se tem uma pessoa que está feliz com a tua saúde, com a tua sabedoria, é Deus, né? Que Deus possa abençoar grandemente a tua casa, a tua família, a tua vida. Seja cheio de Deus. Vamos aqui agora. Relacionamentos firmes, né? O terceiro tópico, falamos da visão, falamos sobre oração e agora relacionamentos firmes. Esse aqui nós vamos só iniciar e, se Deus assim permitir, semana que vem nós vamos continuar ele. Eu queria que os irmãos abrissem o microfone, falta mais uns 3 ou 4 minutos, só 5 minutos. E se alguém tiver alguma pergunta, por favor, pode falar conosco, né? Sobre oração, sobre visão. Tem algum irmão que tem alguma pergunta? Irmão Júnior, irmã Antônia, né? Irmão Júnior, irmã Joelson, irmã Elsa, Luísa, irmã Yuri, pode perguntar, irmão, não tem problema não. Deus abençoe. Irmã Larissa, irmão André também está ali. Deus abençoe. Alguém quer fazer uma pergunta? Júnior, pode perguntar, meu querido. Vi que você abre o microfone. Amém, irmãos? Tá tudo clean. It's clean, a explicação de hoje. Então, vamos assim recapitular, né? Deus abençoe grandemente. Falamos sobre a visão nítida, clara, transparente da parte de Deus. Demos um exemplo muito claro. E falamos também sobre a oração. Foi o segundo tópico, né? Vamos deixar esse terceiro tópico para a próxima lição. Então, visão e oração. Visão e oração, ela é fundamental quando tem relacionamentos firmes. Por que a Bíblia fala isso? Porque quando um cair, o outro levanta. É melhor serem dois do que estar sozinho, né? O que a Bíblia fala? A corda de 3 pontas não se quebra, não se rompe tão facilmente. Então, o irmão anda com o outro. Um dia um está cheio de Deus, o outro está desanimado. Aí anima aquele que está desanimado, aquele que animou, depois ele passa por uma prova, fica lá meio jururu, aí o irmão falou, não, irmão, vamos lá, você me animou, vamos orar. Então é fundamental a gente ter uma equipe orando por nós,
né? Homens e mulheres intercedendo uns pelos outros, para que a visão continue clara, né? Para que a oração possa prevalecer contra todo o mal e que o Espírito Santo possa estar movendo em todas as vidas em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu creio que por agora, por este momento, foi ótimo aqui. Estamos já no tópico 3 e nós falaremos sobre relacionamentos firmes na próxima quarta-feira, em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos irmãos. Amém.